37:5. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto demais odiavam, por causa dos sonhos e das suas palavras. Amém? Agora vamos para Atos capítulo 2, versículo 17. Amém? Atos capítulo 2, versículo 17. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Pai, pela tua presença e pela oportunidade que o Senhor nos concede por poder pregar a tua palavra. Pai amado, que o Senhor cresça e que eu venha diminuir, e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Pai, que o Senhor possa nesta noite corrigir, exortar, renovar, transformar, assim como o Senhor querer e como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Amém. Amados, eu não sei se os irmãos estão percebendo, de acordo com os últimos acontecimentos, você que acompanha jornal, você que acompanha a internet, eu creio que você tem que comparado os acontecimentos atuais com as profecias e a volta de Cristo. Por mais falta de entendimento que você possa ter, você é inteligente o suficiente para entender os últimos acontecimentos que está acontecendo no mundo. Se você olhar para dentro das igrejas, também não é diferente. Está tendo um grande esfriamento, mas isso é a profecia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o nosso adversário, ele não está brincando de ser adversário. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele é astuto, viril e violento. Você olha para a igreja, todas as igrejas, as pessoas quando estão na luta, na prova, elas ficam fervorosas. Elas frequentam o culto de quarto, o culto de domingo, o culto de oração, no culto na casa do irmão. Mas quando as coisas começam a melhorar, exatamente o que Deus mostrou para Oséias: vem, eu perdoo, eu abençoo. Depois que eu faço tudo isso, eles viram as costas para mim. Isso é o que está acontecendo nos nossos dias. Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra para os nossos corações sobre sonhos.
E que muitas vezes nós olhamos para o mundo e nós achamos que nós não deveríamos sonhar. Porque talvez você fala assim, mas como eu posso planejar isso se... Será que vai acontecer? Tá, tudo bem. Então vamos começar com detalhes. Primeiro ponto, nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, segundo versículo, quando o Espírito Santo desceu sobre a casa que eles estavam reunidos lá no cenáculo. E foi o dia que Pedro trouxe o primeiro sermão. E no primeiro sermão que ele trouxe, mais de 3.000 almas se converteram. Pedro não tinha nenhuma formatura, ele era semi-analfabeto. Só que era um homem que estava cheio de Deus. Que outrora, não fazia muito tempo, ele havia negado. Só que o Senhor o levantou, colocou de pé de novo. Existem sonhos que Deus tem para cada um de nós. Quando nós nascemos, nós não fomos obras do acaso. Talvez você poderia ter morrido por algum acidente, alguma coisa, mas talvez você diz assim, olha, eu tive uma sorte muito grande. Não, você não teve sorte. Você faz parte do projeto de Deus. Certo? Mas eu quero falar nesta noite de alguns sonhos. Falando em sonho, nós temos que ir para alguns personagens bíblicos que tiveram sonhos. Então nós vamos primeiro para Jacó. Começar com Jacó. Jacó, estou falando aqui do neto, de Abraão. Ele não estava viajando, ele estava fugindo. Porque quando nós vamos viajar, nós preparamos todas a mala, tudo aquilo que vamos usar. Se lá vai estar frio, vai estar calor, levamos a roupa adequada. Ele não, ele fugiu. E no vale de Jaboque, ali ele parou para descansar e ele colocou uma pedra como travesseiro. Agora imagina, deitado, fazendo de uma pedra um travesseiro, ele sonhou. E na visão que ele sonhou, ele viu uma escada, anjos que subiam e anjos que desciam. Vamos falar de uma outra pessoa que teve sonhos. Cláudia, esposa de Pilatos. Ao ponto que ela chegou para Pilatos e diz assim, ó, eu muito sofri por causa deste homem, ele é justo. Cuidado. Mas falando em sonhos, muitas vezes nós falamos assim, mas sonhos muitas vezes são fadigas. Sonho muitas vezes são enfado. E muitas vezes nós sonhamos acordado. Porque você planeja algo, o teu coração anseia algo, e o teu sonho é conseguir aquilo. Mas eu quero falar com você agora sobre um outro sonhador. Eu quero falar sobre José. Então escuta o que eu quero dizer para você. A primeira coisa que você tem que entender é que nem todas as pessoas que dão tapinha nas tuas costas estão prontas para comemorar com você sua vitória. Então, se você quer aprender um segredo, não conte para ninguém seus projetos. Porque você não sabe o que elas pensam dos seus projetos e dos seus planos. São poucas as pessoas que você pode confiar. E Jacó, e José, o melhor, ele teve um sonho. Que eles estavam no campo. E eles ataram feixes. E o feixe dele ficou mais alto. E o feixe dos irmãos vieram e se curvaram para ele. Ele entendeu muito bem o que significava aquilo. É que Deus estaria dando para ele uma liderança e que Deus estaria dando para ele algo grande. E que ele seria soberano sobre toda a família. Só que linguarudo, ele reuniu a família, reuniu os irmãos, e os irmãos já tinham uma birra com ele, porque ele era o preferido do pai. E ele diz assim, eu tive um sonho. Você sonhou? O que é que você sonhou? Eu sonhei que nós estávamos no campo, atando feixes. E o meu feixe estava no alto e o de vocês se curvavam.
Um irmão olhou para o outro e falou assim: o que ele está querendo dizer com isso? Aí o outro falou assim: é que ele vai mandar em nós. Aí falou assim: você quer dizer que você vai governar sobre nós? Nós vamos ter que curvar para você? Porque até então ele era o caçula. Eles já tinham inveja, ciúme com esse sonho. O que eles planejaram? Vamos dar sumiço nele? Tá. Vou resumir a história, porque essa história de José é longa, é comprida. O que eles fizeram? Eles foram para um determinado lugar. José ia chegando, um olhou para o outro e falou assim: lá está vindo o sonhador. O sonhador está vindo. O que vamos fazer com ele? E naquele momento também, eles estavam ali, um olhou e viu uma cisterna. Aí eles falaram assim: vamos jogar ele dentro da cisterna. Vamos matar. Vamos matar ele. Aí um dos irmãos, o mais velho, falou: não, matar não. Vamos judiar. Vamos jogar ele dentro da cisterna. Jogaram ele dentro da cisterna. Sentaram em cima. Então agora eu quero que você entenda comigo as 4 visões de um sonhador. Então vamos lá. A primeira visão, cisterna vazia, simboliza falta de companheirismo. Simboliza falta de comunhão. Simboliza falta de apoio familiar. Simboliza que enquanto ele estava passando fome lá embaixo, os irmãos estavam sentados em cima, na tampa da cisterna, comendo justamente a comida que ele havia levado para eles. E zombava dele lá embaixo. E eu não sei se você observa que quem está dentro de um buraco da cisterna não vê o horizonte. Então ele caminha em círculo. Tem um hino do Voz da Verdade que diz assim: talvez você esteja num quarto escuro. Talvez você esteja em uma ilha. Então a primeira visão de um sonhador chega a determinado problema que ele não consegue enxergar a saída. E ele começa a achar que aquele sonho dele, aquele projeto que Deus deu para ele, aquela profecia que um dia foi entregada para ele, já não tem mais sentido. Porque se tivesse sentido, ele não estaria passando por aquilo. Talvez você se formou numa profissão e você vê as pessoas se dando bem na profissão, mas você não consegue se achar. Então você chega para você mesmo e você diz assim: será que eu me formei para aquilo certo? O meu sonho era aquilo? Será que é isso que Deus queria para mim? Mas por quê? A primeira visão de um sonhador é que ele não consegue enxergar a linha de chegada. Ele não consegue enxergar o horizonte. Ou seja, não sei se você observa, o primeiro problema dele, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Ao ponto que os seus irmãos mataram uma ovelha, pegaram a roupa dele, sujaram de sangue e levaram para o pai dizendo que ele havia morrido. Vamos para a segunda. Segunda visão do sonhador. Enquanto ele estava dentro da cisterna, os irmãos comendo ali, bebendo em cima da cisterna, está passando uma caravana vindo de Gileade, eram compradores de escravos. Um olhou para o outro e falou: você está pensando o que eu estou pensando? Aí ele falou assim: o que você está pensando? Vamos vender ele. Mas quanto que ele vale? O que ele oferecer, ele leva. E o que aconteceu? Aquele que tinha visão de reinar foi traído pelos irmãos, jogado dentro da cisterna e foi
avaliado no menor preço, foi vendido como escravo. Quero contar uma história para você. Você já conhece ela, mas vou contar ela de forma diferente. Um adolescente chegou em casa e disse: pai, eu passei de ano. Aí o pai disse assim: deixa eu ver seu boletim, filho. E ele olhou as notas, eram as melhores notas. Ele tirou as melhores notas em todas as matérias. O pai ficou lisonjeado. Foi lá na sua coleção de joias e pegou um relógio antigo de ouro que era do pai dele. Ele chegou: filho, o pai não tem dinheiro para te comprar um presente, mas o pai quer passar para você uma joia rara de família, para que você possa guardar com você. Mas se você quiser, você pode vender. Essa joia vale muito dinheiro. Aí o menino olhou aquele relógio riscado, falou: ah, pai, é velho. Ele falou: não, vai lá no relojeiro, vê quanto que ele dá para você. Aí ele foi lá, a pessoa olhou e falou assim: ó, esse relógio aqui, ele está muito velho, isso aqui eu tenho que comprar para derreter, para poder fazer outra joia. Eu te dou R$ 1.000 nele. Aí o menino voltou e falou: ó, pai, o homem falou que o relógio não presta, que tá velho, ele dá R$ 1.000 porque ele derrete ele para fazer outra joia. O pai pegou e falou assim: por que você não vai no comércio, vê se essas pessoas ricas e pede para elas comprar para você, vê quanto elas dão. Ele encontrou uma pessoa, a pessoa olhou e falou assim: ó, teu relógio dou 1.500. O menino voltou e falou: pai, não vale nada. Aí o pai falou assim: ó, amanhã eu vou em tal cidade, você vai comigo. Lá tem os colecionadores, então você vai levar o relógio para ele. Aí o menino foi. O colecionador pegou, olhou, falou: uma joia rara. Isso aqui vale muito. Essa joia aqui é única. Ninguém tem um relógio igual esse, é único. Aí o menino falou assim: mas e quanto o senhor dá? Ele falou assim: ó, talvez o valor que eu vou te oferecer, você não vai querer, que vai ser pouco. Mas eu não posso ofertar mais, porque eu comprei ontem algumas outras. Mas se você achar que tá bom. Ele falou: quanto o senhor dá? Ele falou: dou 30 mil. O menino falou: quanto? 30, tá vendido. Então vem cá. Só vai dar valor em você, no seu sonho, no seu projeto, aquele que reconhece teu valor. Aqueles que não reconhecem o seu valor, te valoriza, te valua baixo, igual os irmãos dele aqui, ó. A segunda visão de um sonhador. Ele foi vendido como escravo. Não teve um teto. Apanhou. Talvez você está apanhando. Por quê? Porque você é um sonhador. Só que tem um porém. A caravana que comprou ele vinha de Gileade. Gileade é a terra dos perfumes caros, dos aloés, dos bálsamos. E ele foi para o Egito. Chegando no Egito, o chefe da guarda real comprou ele. Ele está indo para a terceira visão. E ao comprar ele, o chefe da guarda pregou e colocou ele como um mordomo na casa dele. E ao colocar ele como um mordomo na casa dele, ele diz: olha, você tem domínio sobre tudo aqui. E Potifar começou a observar que ele começou a prosperar. Que José tinha conhecimento e Potifar viu que ele era um homem muito inteligente e administrador. Só que a mulher de Potifar já não bateu o olho nele como um bom administrador, ela achou ele bonito e ela começou a tentar seduzir ele. Então, na terceira visão do sonhador, vai chegar a cobiça. Você vai ser cobiçado, atraído, pessoas vão te ofertar coisas indevidas.
Só que você tem que ter esta visão firme, não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Nessa visão aqui, essa mulher de Potifar, um dia ela disse assim, ó, amanhã você vem que nós vamos organizar um negócio aqui. E ela chegou para os empregados e disse assim, ó, vocês amanhã estão de folga. E José foi. Vocês conhecem a história. E ela agarrou José para fugir dela. Ele tirou a capa e a capa ficou com ela. E ela começou a gritar. Aí chegaram as guardas e ela disse, olha, ele tentou me agarrar. Potifar, conhecendo a mulher que tinha, porque se ele não conhecesse, ele já teria matado José ali, não tinha mandado para a masmorra, para a prisão, mas ele então pegou José, porque a lei do Egito determinava que seria morto, mas ele mandou ele para a prisão. Vamos para a quarta visão. Lá no cárcere. Acompanhe comigo. A primeira visão, ele sonhou que ele seria um líder. Logo em seguida ele foi traído. Foi vendido. Quando ele achou que ele estava começando a subir, armaram para ele. Talvez você está assim. Agora na quarta visão, ele estava no cárcere. Só que lá no cárcere tinha 2 presos com ele. O copeiro e o padeiro. E tinha um detalhe lá no cárcere. O carcereiro, ao conhecer José, pegou e disse assim, ó, a partir de hoje a chave está com você. É você que vai abrir e fechar a cela. Talvez nós estamos passando por momentos difíceis. E uma coisa que nós temos que observar é que a chave está na nossa mão. Você pode desistir a hora que você quiser. Você pode falar, Senhor, ó, não quero o projeto. Não quero aquilo que o Senhor ofereceu. A chave está na tua mão. Mas aqueles que perseverar, vai alcançar aquilo que Deus prometeu. E teve um dia que todos os prisioneiros fugiram. E quem não fugiu? Ele. Aí as autoridades perguntaram para ele, por que você não quis ir? Ele disse, por que não? Porque eu não vou sair daqui fugido. Eu tenho que sair daqui honrado. Então não fuja daquilo que Deus tem colocado no teu caminho, mesmo que o teu caminho tenha sido tortuoso, difíceis. Não fuja. E lá no cárcere, o copeiro teve um sonho, José interpretou. O padeiro teve outro sonho, ele interpretou também. Aí o copeiro, aconteceu tudo o que ele havia interpretado, e com o padeiro também. E aí o copeiro foi reintegrado ao cargo. E José disse para ele assim, ó, lembra de mim, viu? Só que tem um detalhe, amados. As pessoas esquecem. Quantas vezes você levantou de madrugada para orar para determinada pessoa? Só que hoje essa pessoa virou as costas para você. Quantas vezes você fez jejum para determinada pessoa? Só que hoje essa pessoa olha você de travessado. Quantas vezes você saiu da tua casa, foi até a casa da pessoa, foi no sítio, foi em qualquer determinado lugar desmanchar obras de macumbaria. Mas hoje você é tratado com indiferenças. Sabe por quê? Porque você está na quarta visão. Você está chegando no trono. Você não pode olhar para isso. Passaram-se 2 anos. 2 anos. Para o copeiro passou rápido, porque ele já estava reintegrado no cargo, trabalhando. Mas para José não, José estava no cárcere. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A noite para quem está com sono é curta, mas para quem está no trabalho ou para quem está passando ela
num determinado lugar ali em claro, ela é longa. Tira um dia que você for passar uma noite num velório, ou você já passou, você vai lá, conversa, senta, vai, volta, você olha lá, 11 horas, você vai, meia-noite, não passa. E você que já passou do lado, numa cama, ali numa cadeira, num hospital do lado de alguém. Muitas vezes o paciente toma um remédio e dorme. Você não, você está ali para olhar ele. Se você dormir, como é que fica? Então, para quem está sadio, a noite é curta, mas para quem está na prova, ela é longa. José estava na prova. Só que daí 2 anos, o que Deus fez? Fez Faraó sonhar. E ele chamou todos os sábios. E nenhum conseguiu interpretar o sonho dele. Ao ponto que ele estava desesperado. Aí o copeiro, vendo aquilo, o copeiro lembrou. José, foi ele que interpretou meu sonho. Aí chegou para o rei e falou: rei, eu não sei se o senhor vai aceitar, mas tem um judeu lá, um hebreu lá no cárcere, aquele que trabalhava na casa de Potifar, que ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E o que ele falou aconteceu. Não sei se você entendeu. José foi para o cárcere junto com os prisioneiros do rei. Muitas vezes nós sentimos prisioneiros, só que nós temos que entender que nós somos prisioneiros do rei. Só que o prisioneiro do rei tem uma diferença. Você está na cela, mas a chave está na tua mão. Você pode sair e entrar a hora que você quiser. Você pode abandonar até o bar. Chegaram para ele e falaram assim: ó, o rei mandou te chamar. Toma um banho. Você conhece a história. E ele foi, interpretou o sonho de Faraó e se tornou governador do Egito. E mais tarde, quem que desceu para o Egito? Os irmãos, o pai, a família. 70 pessoas desceram para o Egito. Pois é. Agora eu quero dizer algo para você. Muitos dizem que você está perdendo tempo na vida. Mas a chave está na minha mão. É eu que decido se eu acredito ou não na promessa que Deus me fez. Eu quero lhe dizer 2 coisas. Quando Deus chama você, que Ele faz a promessa para você, jamais Ele revela o processo. Porque se Ele revelar o processo, você desiste da promessa. Segundo ponto. O processo é o meio que Deus utiliza para que você possa suportar depois o propósito. Porque Deus não quer que você esteja fazendo algo sem conhecimento de causa. Então você está passando. Se você vai ensinar quem está depressivo, você tem que passar pela depressão, para você saber. Se você vai libertar alguém, você também passou por um processo de libertação para você entender. Então, se você quer aconselhar alguém que tem o vício das drogas, ele tem que ser liberto das drogas, ele tem que ter conhecimento. Sabe por quê? Então, porque se Deus mostrar o processo que você vai passar, você desiste do projeto, você desiste da promessa. Então, Ele dá a promessa. Agora, cabe a mim e você não desistir dela. E o último, que eu gostaria que você compreendesse. Muitas vezes é comum os cristãos falar assim: ó, está acontecendo isso comigo que eu estou na prova. Ah, tá. Você está na prova? É. Tá. Mas todo dia você tem prova, irmão? Todo dia.
Eu não sei se você observa, geralmente as provas acontecem no final do bimestre. Então, durante o bimestre, o professor ele explica lá na lousa, ele explica a matéria, e se você tem dúvida, você pergunta, ele te ensina, vai até a tua carteira, te ensina, ele faz tudo isso, para depois ele aplicar a prova. Não é isso que o professor faz? E tem um porém, no momento que ele está aplicando a prova, ele senta e ele fica em silêncio. Aí ele não fala, aí ele não explica mais nada. Só que você tem que entender um porém. Mesmo estando em silêncio, ele não sai da sala. Então eu quero dizer para você, você está na prova, irmão? Deus está em silêncio, né? Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, Ele está te observando. Ele não saiu da sala, Ele continua no controle. E muitas vezes, amados, a prova é complicada. A prova é difícil. E dá momento, e dá hora, chega um certo momento que você fala assim, vou largar a mão. Vou desistir. Vou abandonar. E você olha, você pode fazer. A chave está na tua mão. Só que você lembra, se eu desistir do processo, eu não alcanço a promessa. Mas muitos desistem do processo e perdem a promessa. A promessa de salvação é para todos. É para todos. Jesus não deixou o trono para morrer na cruz por meia dúzia, ele deixou o trono para morrer na cruz para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas muitos desistem do processo, porque não suporta, não aguenta. Talvez você vê uma atleta levantando um troféu numa competição, você diz assim, ó, é o cara. Não é que ele é o cara, não, ele se preparou para aquele momento. E eu vi uma reportagem do Oscar, esse jogador de basquete que faleceu. Ele não gostava que chamava ele de mão santa. As pessoas falavam, mão santa, porque ele era bom. Ele falou, mão santa não, mão treinada. Por quê? Porque ele passava horas e horas treinando. Você quer vitória, irmão? Treina. Dobra teu joelho e treina. Não adianta você desistir do processo, porque se você desistir do processo, a promessa não chega. Então dobra teu joelho. Porque mesmo lá no cárcere, José dizia, Senhor, o Senhor está no controle. E o que Deus fez? Fez o rei sonhar. Então eu quero dizer para você, amados, não desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Não desista do talento que Deus confiou em você. Não desista daquilo que Deus depositou em você e disse, vai acontecer. Então, o processo é difícil. Quanto maior for a promessa, mais complicado e difícil é o processo. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. A maior parte das faculdades é 4, 5 anos. Mas uma das profissões mais rendadas é a medicina. Quantos anos é a faculdade? É 8. Por quê? O processo é mais demorado. Porque existe estágio. Não fica só na matéria.
Você acha que a pessoa faz prova lá e depois ele vai lá fazer uma cirurgia? Não. Ele acompanha o professor. Depois que ele fez, ele vai lá acompanhar o professor mostra para ele. Então, quanto maior for a promessa para você, mais complicado é o processo. Mais dolorido é o processo. Deus mostrou para você que vai fazer do teu empreendimento famoso. Então tenha certeza que vai levantar invejosos, caluniadores, perseguidores, que vão tentar manchar o trabalho da tua mão. Só que não tenha medo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para aquele que te escolheu e que diz: tu és meu. Olhe para aquele que te chamou. Tu és meu. E creia. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. José, antes de chegar no trono do Egito, antes de chegar de governador do Egito, o que aconteceu com ele? Foi traído, foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi para a cadeia, para depois sentar no trono. Quando Davi foi ungido como rei, assim que acabou a unção, o pai e os irmãos chegou: oh filho, que maravilha, você vai ser o rei de Israel, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco. Não, irmão, os irmãos ficaram bicudinhos. E quem começou a perseguir Davi? O rei. E quem que Davi precisou enfrentar? Um anãozinho, né? Não, um gigante de quase 3 metros. Por quê? Qual era a promessa para ele? O trono. Essa tua luta, irmão, está sendo um momento preparatório que Deus está preparando você para Ele poder colocar na tua mão aquilo que Ele prometeu para você. Só que tem um porém, amados, quando Ele colocar aquilo na tua mão, a promessa que Ele deu para você, não esqueça dele. Não vai achar que é talento teu. Não vai achar que é sabedoria sua. Não vai achar que é mérito seu. Reconheça que nenhum poder é dado ao homem se o céu não permitir. Deus tem algo grande. Só que você tem que acreditar na promessa. Fique de pé.